Fala galera, bem-vindos ao Bravos Investidores, o canal do Investidor da Brava. Hoje, meio anestesiado, né? Um dia pesado para o mercado de petróleo, pesado para a Brava, mas vamos falar de um pouquinho de tudo. Vamos falar sobre a Brava na semana, vamos falar sobre acontecimentos, outros e olhar um relatório, inclusive, que saiu hoje do JP Morgan, falar sobre ele também. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o mundo. Começando pelo começo, nosso petróleo que hoje caiu 1,88, né, um dia um tanto quanto grave. Caiu por quê? Porque a Arábia Saudita mandou avisar que quer que a OPEP aumente a produção mais ainda, tentando recuperar, né, o, a capacidade de produção, o output, né, a produção como um todo, não a capacidade, mas sim a produção como um todo, né? Então, é uma situação um tanto quanto delicada. E por que eu chamo de delicada? Porque eu acho que a OPEP de novo vai passar vergonha. Essa aqui, para quem não lembra, dar um zoomzinho aqui, fechar isso aqui. Isso aqui foi a produção da OPEP de julho, né? Saiu dia 12 de agosto. Vamos ver se sai também na semana que vem, por volta do dia 12, para eu botar no vídeo da semana que vem, o relatório da OPEP. Ah, o que eu queria botar é que a OPEP tinha prometido 451 mil barris. E mesmo se juntar a OPEP com o resto da galera, entregou 365. Quem que conseguiu aumentar bonitinho? A Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e a Rússia. Quem que não conseguiu? Irã e Iraque. Irã e Iraque devem seguir com dificuldades esse mês. Por quê? Porque a coisa tá ruim. Irã tá com inclusive falta d'água, falta de luz e tudo mais. E o Iraque continua com problemas de ataques a postos, refinarias e tudo mais. A guerra interna lá tá longe de alguma coisa de paz. A Líbia, o aumento, a gente deve ter um aumento muito pontual, assim como a Nigéria. Nigéria que deve trocar um pouco da exportação, mudar o perfil de exportação mais do que aumentar a exportação, tá? Venezuela também mais do mesmo. O que acho que aqui pode ajudar é o Cazaquistão, que teve um mês de agosto, já foi noticiado, muito bom, mas, todavia, contudo, entretanto, a gente tem que olhar para a Rússia. A Rússia sofreu alguns ataques bem relevantes em oleodutos, estações de bombeamento e tudo mais nos idos de agosto, né? Então a gente tem que olhar o que isso vai atrapalhar a vida dela. E entrando agora, acabando o verão, já começando o período de inverno, boa parte da rota do Ártico já começou a fechar de novo. Então a exportação marítima volta a ficar um pouco difícil naquela região, forçando a Rússia a ficar ainda mais dependente dos gasodutos e oleodutos. Vamos ver como é que isso vai impactar. Já impactou em agosto e eventualmente vai impactar setembro, né? Mas, pela minha leitura, a gente segue com uma mentira contada pela OPEP e veremos o que que isso vai acontecer, o que que isso vai levar, tá? Petróleo caiu hoje, fiquei chateado, preocupado, mas a gente ainda se segurou em cima
dos US$ 65. Esse aqui é o spot do Brent, tá? Eu olho sempre o spot porque mal ou bem a gente negocia, a Brava negocia o spot. E uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, essa média aqui é de 50 dias. A gente tem mais ou menos 50 dias no mês. No trimestre, minto, a gente já está com 65 dias. No mês a gente está com alguma coisa como 50 pregões. Tá? Então essa média está muito próxima da média do trimestre de preços, ou seja, a gente está com uma média de preço próxima a 68,5, tal qual a gente teve uma média próxima de 67,2, 67,3 no último trimestre, então estamos em linha com o último trimestre. Aí eu pego algumas coisas importantes, vamos guardar essa informação para a gente jogar para o próximo papo. Mas nossa bravinha despencou, caiu 8,58% nessa semana. A gente chegou aqui a namorar os 20,50, ficar em cima da LTB, tudo bonitinho, mas a gente perdeu médias importantes de 50, de 21. A de 200 está aqui em cima, salvo engano. Deixa eu achar 200. A 200 está aqui em cima, está em R$ 29. Tá? Volume da semana não foi dos mais legais, mas no diário hoje o volume foi pesado. Foi uma queda com volume, tá? Fiquei chateado. Não fechamos na mínima da semana, mas fechamos perto dela. Achei que ela fosse segurar aqui nos 250, perdeu mais um pouquinho. Está se segurando aqui nessa região aqui anterior. E veremos o que vai acontecer. Né? O FR já deu uma folgada. Pode ser que a coisa calme. Na semana tivemos resumo da semana de vendedores. Maiores vendedores da semana. Tivemos a Mirai no BTG e maiores compradores a XP e Morgan Stanley. Hoje mudou um pouco o mapa. Maiores vendedores foi o BTG, a Mirai apareceu muito leve. Sensação que eu tive é que quando perdeu os 19, ela parou de vender. Como quase se tivesse um comando de algum vendedor, ó, vende até 19 e não vende abaixo de 19. Tá? Tulet, que é um player que a gente segue, compra leve, bem leve no dia, R$ 1.300.000. Quem comprou mais foi a XP, mas o Itaú e BCG também entraram bem, assim como Safra e afins. Então, hoje foi um dia pesado para a gente e pesado para o brand, mas é sempre importante olhar a curva, né? E a curva hoje me deixou, digo que animado. O que aconteceu com a curva? Caiu muito nos curtíssimos, mas não caiu quase nada nos longos. A gente empinou pra caramba, né? A curva cedeu muito pouco. A curva longa cedeu muito pouco. Ela ficou flat zona até início de 27. E a partir de 27, meio de 27, até o início de 27 na realidade. E aí depois voltou a subir, pensando num futuro bom. E o mais interessante é que não cedeu muito de R$ 64 na curva como um todo. R$ 64, US$ 67, US$ 64. Peço desculpas, eu estou meio anestesiado ainda. Tá? Então é um ponto bem interessante esse que estamos vendo.
Coisas do final de semana. A gente pode ter o Trump. A gente teve Índia dizendo que vai seguir comprando petróleo russo e o pessoal peitando. E peitar o Trump, peitar cachorro louco é um negócio muito complicado, muito perigoso. Da produção, eu queria mostrar para vocês alguns pontos importantes. A gente só tem agora o primeiro dia de setembro, mas se a gente pegar Papa-Terra, Papa-Terra teve uma produção legal já nos primeiros dias de setembro. Papa-Terra vem mantendo uma regularidade confortável aqui, tá? Salvo engano, tem alguns poços que não estão produzindo, mas os novos estão. O 51 está produzindo bem, o 50 não está produzindo desde agosto. O 37 está produzindo bem, que é um bom poço, só que o 37 tem um corte de água grande. A gente está meio que gerando eficiência. O 16, que era um poço antigo, que eu achava que já estava morrendo, voltou à vida. E o 12 ainda parado está. Manati. É. Manati. Bonitinho, produzindo seus 1.8, 1.9, 1.8, bem estável, paradas uma ou outra, mas o trimestre está bonito. E a gente tem um condensado aí que vai vender esse trimestre com um precinho camarada. Agora, queria mostrar para vocês Atlanta. Atlanta, tô achando muito curioso esse movimento de Atlanta. Atlanta nos últimos dias cedeu e agora no primeiro dia de setembro voltou a subir, ainda longe dos nossos 40 e tantos que tanto nos agraciaram no mês de agosto, mas estamos nos 35 mil. Mas olha que coisa interessante. Pelo menos é o que a ANP mostra, não sei se está certo, pode estar errado. Os poços mais novos, 6 e 7, deram um show. O 4, o 5, o 3 e o 2 fechados estão. Inoperantes, pelo menos. Mas o 6 e o 7 entregando a alegria da galera. E se a gente acompanhar gás e tudo mais, pô, show, show, show de bola, tá? Não há uma vírgula para falar. E aí esperemos a retomada desses dois poços e a entrada de fato dos dois novos, antigos, com agora nesse início de setembro, se Deus quiser. Entendo que estão ajustando, resolvendo repiboca de parafusetas, não sabemos detalhes, não sei de nada, mas pode ser que seja interessante alguma coisa aí, tá? Que eu acho que vai subir. De notícias que tivemos, vou puxar aqui um post do Gabriel Bittencourt, o Oil Investor. Ele é um cara mais focado em PRIO, né? Estou tentando falar com ele, mas ele não me responde. Eu acho que ele acha que eu quero arrumar briga, muito pelo contrário. Ele é um cara que conhece muito o PRIO, entende de petróleo também. Eu gostaria de trocar ideia com ele realmente, conversar com ele. Se alguém tiver o contato dele, por favor. Adoraria sentar para tomar um chopp com ele para conversar. Mas enfim, a notícia é, ontem saiu no Valor Invest ou coisa assim, que Tartaruga Verde estaria numa disputa entre Brava e Prio, estariam interessados em comprar Tartaruga Verde da Petronas. E hoje, mais cedo, saiu a notícia que a Petrobras quer se desfazer de áreas maduras. Isso pode trazer alguma graça para as independentes. Eu não vejo Brava fazendo um investimento tão vultuoso. Parece que a Petronas quer vender por US$ 1 bilhão. A
Petrobras talvez venda nesse preço também. Não sei, eu não acho que seja um campo que vale a pena. Eu peguei aqui o histórico de Tartaruga Verde. A gente tem Tartaruga Verde, chegou a produzir 100 mil barris, tem um FPSO grande com uma excelente capacidade. É a cidade de Campos, que tem uma capacidade de 150 mil barris. Mas quando a gente vai olhar aqui para Tartaruga Verde, a gente não vê essa produção toda tão fantástica assim, mesmo juntando com o Tartaruga Verde Sudoeste, que é um campo anexo, eu não vejo tanta graça assim. E é um campo que está produzindo assim, botar desde janeiro, tá na quedinha natural dele, né? Eu não sei se é falta de vontade de investir em capex e tudo mais, mas entendo que é um bicho que está mais ou menos cansado, né? Está começando a dar sinais de debilitação mais relevantes. Não sei se faria isso tudo. Eu já gosto da ideia da Brava fazer uma proposta pelo BC10, principalmente por causa desse moleque aqui, Argonauta. Fiz uma conta aqui rápida do Argonauta. Ele em 2015 ainda tinha 1,5 bilhão de barris, tá? E aí eu peguei a produção do Argonauta. E o Argonauta produz aqui 20 e poucos mil barris. Deixa eu ver se eu pego de janeiro de 24, se ele me mostra alguma coisa. Não agregou muita informação, não. Na realidade, não agregou nenhuma. A ANP sempre surpreendendo. Mas vamos botar que ele produziu 30 mil barris dia. Desde então, ele produzia. Deixa eu ver se eu tenho a curva de produção. Ele produzia 30 mil barris, tá? Se muito, 25, 30 mil barris. Então vamos botar 30 mil barris. A gente tem uma produção acumulada de 100 milhões de barris desde então, o que dá uma taxa de recuperação acumulada de 7%. Quando a gente começa a olhar 1P, 2P, 3P, a gente começa a ver que tem um potencial ainda de trabalho e retrabalho. O que eu tenho de informação é que a Shell não tem feito capex intensivo. Ela tem feito um capex basicamente de manutenção de produção. Ela não tem planos mais sexys de expansão, não é um ponto de atenção dela. E ela fez, né, a compra lá do Campo de Gato, gastou uma grana e talvez esteja querendo fazer um jogo aí nesse campo residual. Prefiro comprar um negócio de 30 mil barris totais, né? Porque aí tem da Argonaut, a Balloon e Ostra, mas com uma reservinha legal, do que comprar um bicho que tem uma reserva menor e que já produziu um tanto, mas hoje produz muito menos. Então, prefiro essa conta, tá? E eu acho que é mais o perfil da Brava do que ela mantém ainda um sócio no campo e tudo mais. Com relação ao noticiário da Brava, correu essa semana que um player grande estaria saindo da Marra, da Brava. E esse player seria a Marra. Não há confirmação nem que sim, nem que não. É só um falatório que está rolando nos grupos. Se foi ela, beleza, já teve volume para sair um pedaço relevante do que ela tinha. Talvez a gente esteja vendo o fim desse lote, não sei, tá? Porque a Marra, teoricamente, opera pelo BTG, salvo engano. O BTG tem um saldo de venda e ela começou a vender, segundo reza a lenda, tá? Ela começou a vender no dia 22
do mês passado. Esse é um número que eu acho importante. E se a gente pegar o volume total de vendas do BTG, tem aqui 28,7 milhões. O BTG está com saldo de 9 milhões, mas vendas, a gente tem 28,7. 28,7 é um volume relativamente grande. A gente tem 464 milhões, 28,7. A gente tem aqui já 6%. A Marra tinha 4,7 ou alguma coisa, ou seja, já dá para eventualmente achar que a Marra já está acabando. Se bobear, já acabou. Tá? Então, fiquemos de olho nesse movimento. Agora, a coisa principal do nosso curta-metragem. Saiu um relatório do JP Morgan hoje, aumentando o target da Brava para R$ 26 e tudo mais, fala bem de um monte de coisa. Só que uma coisa eu não entendi. Não entendi mesmo. Eles falam que já estão olhando 100% dos resultados de Papa-Terra na visão deles. Aí eu já não entendo. Fiquei na dúvida se eles já consideram que a NTE já perdeu, tá? Parece que sim, mas não sei. Se for, pior ainda, mais a conta que eu fiz, a distância que eu fiz aqui do negócio. Que eu vou mostrar para vocês. Eles falam da questão do Parque das Conchas, que ainda está pendente de algumas aprovações para o closing. Eu não sabia nem que tinha sido assinado. Geralmente o closing sei lá. Mas parece que a coisa tá andando e eu não sabia. O JP sabe das coisas. Será que eles realmente já estão fechados? É algo que deveria ser colocado, né? Importante isso. Mas vamos lá. Aí eles botam aqui o fluxo de caixa esperado, os financials, fluxo de caixa não, as contas esperadas. E aqui eu achei uma coisa que me surpreendeu muito. A minha conta e a deles não bateu nem um pouco. Ou seja, surpresa de ninguém. Mas vamos lá. O que que não bateu? Não bateu isso aqui, ó. Vou até dar um zoom bem grande. Vou tentar. Eu não sei fazer. Isso aqui. A receita para o terceiro trimestre. Porque se a gente pegar a do segundo trimestre e olhar lá no fundamentos, tá batendo receita líquida. Aí eu fui fazer conta, que é essa continha aqui. Tô trabalhando que a gente vai fazer 92 mil barris e 500. Olha, aí já tem a primeira mudança. Eu não tô levando em conta Papa-Terra, 100% de Papa-Terra. Tô pegando já o desconto do petróleo. Vamos fazer a 63. Um dólar de 5,5 vai que... Isso dá 2,9. Isso aqui é só de petróleo. Eu não estou falando da Clara Camarão, eu não estou falando de nenhuma conta. Eu estou fazendo só petróleo. Só produção, só upstream. E aí já não fecha. Tá faltando 500 milhões de reais aqui já, na lata.
E aí não fechou mesmo. Não fechou mesmo. Vejo essa tributação aqui já errada, tá? Acho que vamos pagar sensivelmente menos imposto esse trimestre. Aqui nessa conta eu meio que concordo, porque a gente vai ter o prejuízo da, da antecipação de Atlanta, mas tem o benefício do câmbio, talvez, veremos. Tá, então nessa conta aqui eu vou deixar aqui. Mas eu não sei como ele chega daqui para cá, mantendo o EBITDA mais ou menos em linha, pouco melhor, com a receita caindo. Isso aqui para mim tá muito bizarro. Tá muito bizarro, tá? Por que que isso é importante pra gente? Porque, em teoria, o EBITDA está muito coladinho com várias coisas ligadas à caixa. Enfim, acho que o lucro pode ser um pouco menor esse trimestre, dado a questão da antecipação, mas o caixa vai bombar. Enfim, aí eles fazem um price earnings, depois um EV sobre EBITDA. Isso aqui eu não consigo concordar, tá? Não consigo concordar. Enfim, vou ficar quietinho aqui nesse negócio. Mas eu achei legal esse relatório porque eles consideram duas coisas. Frequentemente, eu sei que tem analista que usa a margem EBITDA, um cálculo de margem EBITDA para chegar no EBITDA, tá? Se for isso, a gente vai ter um EBITDA monstruoso. É uma leitura. Mais monstruoso ainda do que eu já estou esperando, tá? É, mas enfim, saiu essa receita, 25, 26, eu não vejo essa queda tão grande de receita, não vejo, não vejo mesmo, ainda mais se eu incorporo o Papaterra inteiro, a gente está falando de 7 mil barris ainda aí, se não mais, é, muita vírgula aqui para trabalhar, tá? Muita vírgula. Então, prefiro ficar quieto com relação ao ano que vem. A gente ainda tem muita coisa para acontecer até o final deste ano. Ainda estamos no início de setembro, temos mais outubro, setembro inteiro, outubro inteiro, novembro inteiro e dezembro inteiro. São 4 meses. É muito tempo, são 120 dias. O pessoal da Brava trabalha 25 horas por dia, 8 dias por semana, assim como eu. Então, sei que temos coisas aí a vir, coisas boas a vir, tá? Então, produção bonitinha, petróleo atrapalha, mas não é fim do mundo. Quero ver o que a OPEP vai falar de fato. Quero ver o que o Trump vai falar esse final de semana. Isso tá na mão de Deus. Não tem o que a gente tentar estimar isso, só reagir. E, eventualmente, olhar para os números com mais calma, porque eu quero pegar o resto disso aqui. O que a gente vai pegar? A gente vai pegar, eu acho, tá? A gente vai pegar essa participação e ficar com 73%. Não é ruim, tá? Não é ruim.
Prefiro ficar aqui com uma empresa, com um parceiro que paga o resto das contas do que ficar aqui como a gente está em Papaterra, tá? É um campo que tem um jogo muito legal aqui. Acho que tem ainda muita, muita alegria para ser explorada nesse campo. Beleza? Então é isso, galera. Eu tô aqui meio anestesiado. Tô sem conseguir falar mais alto, tô falando até mais baixo, peço desculpas. Realmente foi difícil o dia hoje. Aqui na mesa de operações eu passei boa parte do dia sozinho, então falei com muito cliente, tentando explicar coisa para isso, coisa para aquilo. E deixo vocês com uma mensagem positiva para a semana. Vou terminar o dia com a nossa curvinha empinada. Eu estava muito mais broxado antes de plotar esse gráfico. Essa curva ficou bonita pra caramba. Inclusive porque se semana que vem o petróleo começar a reagir e essa curva empinar como um todo, subir em bloco, vai ser das coisas mais bonitas do século. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a todos pela atenção. Desejo a todos um excelente final de semana, um ótimo final de sexta-feira. E vamos que vamos. Abraços a todos.